A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Renato de Macedo, da Igreja Evangélica Pentecostal Restauração Mundial do Jardim Sílvia, em Guarulhos, São Paulo. Hoje é 5 de maio de 2020, é um prazer estar com meus irmãos novamente, para que a gente possa compartilhar mais um ensino bíblico, mais uma porção da Palavra de Deus. Então, nós vamos dar prosseguimento ao estudo. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando a revistinha do segundo trimestre de 2020 e o título é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição em questão é a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Então é sobre este tema que nós vamos tratar essa noite. Eu quero desde já agradecer aos meus irmãos pela paciência, pela cumplicidade de estarmos estudando de maneira online. Obviamente gostaríamos todos de estarmos juntos na igreja, mas infelizmente isso hoje não é possível. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, em breve, estaremos todos juntos novamente, de maneira presencial, estudando e compartilhando da palavra de Deus. É um prazer estar com os irmãos aqui e vamos lá, né? Vamos ao que interessa aqui essa noite, que é nós estudarmos essa lição bíblica. Então a lição bíblica de hoje ela tem a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 1, do 15 ao 23, que diz assim: pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pois bem, irmãos, então este é o texto em questão, qual nós vamos fazer uma análise, né? E está sugerido aqui pela revista um objetivo geral, que é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. E dentro desse objetivo específico, nós vamos ter irmãos. Dentro desse objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos, que são: 1. Destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusas na herança divina. 2. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. 3. O exemplo de exaltação em Cristo. Então, são esses 3 pontos que nós queremos destacar. Pois bem, a introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, essa, né, irmãos, é a sentença que o apóstolo Paulo ele determina ali logo a partir do capítulo 1, versículo de número 15. Então, vamos lá. 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Irmãos, é obviamente algo a se dizer aqui, e que eu digo sempre aos irmãos, quando nós estamos de maneira presencial,
e talvez já tenha dito aqui também em algum desses vídeos, sobre a questão da vocação. A palavra vocação tem alguns significados, entre os quais quero destacar, vocação pode ser chamado. Então, se nós trocarmos a palavra vocação por chamado, então a Bíblia vai certificar que nós somos chamados. Mas não é um chamamento qualquer. Não é um chamamento desproposital. Não, muito pelo contrário. É um chamado, ora, quase que irresistível. Uma vez que somos chamados por Cristo, isto gera em cada ser humano, por isso a vocação, é quase que impossível resistirmos a Cristo. Nós vamos ver isso na passagem de Cristo sobre a terra. Quando ele encontrou, por exemplo, com Levi, cobrando tributo, que ele disse: Levi, você não foi chamado para ser cobrador de impostos. Siga-me. Levi largou tudo. Seu emprego, seu trabalho, sua reputação, sua carreira, seu ganho financeiro, obviamente, para seguir Jesus. Veja os pescadores, Pedro, Tiago, João. Jesus disse: olha, a vocação de vocês não é pescar peixes, mas vos farei, né? Ou seja, há uma vocação, há um chamado para suas vidas para serem pescadores de homens. Então, é este chamado que Cristo faz. Por que eu digo quase irresistível? Porque, obviamente, você, leitor da Bíblia, vai se lembrar do jovem rico, por exemplo, que Cristo disse: olha, falta-te uma coisa. Deixe tudo, né? Venda tudo, dê aos pobres, siga-me. E nós vemos que, pelo menos naquele momento, ele não seguiu a Cristo. Então, obviamente, nós conhecemos muitas pessoas que foram chamadas e que não perseveraram no chamado. Tem essa questão também. Então, quando a gente fala vocação, é isso, nós somos chamados por Cristo. Irmãos, estou me desprendendo um pouco aqui para não ficar uma coisa maçante, nós ficarmos só lendo aqui a revista. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte, sobre essa questão da esperança da vocação. Imagine que todos nós, sei lá, fazemos um concurso, por exemplo, e nós, de tempos em tempos, olhamos como está, né, a chamada para aquele concurso, né? Por exemplo, se nós queremos saber em que posição, em que lugar nós somos classificados para saber se nós seremos chamados. E muitas das vezes isso cria uma expectativa gigantesca. Estou falando porque já passei por isso algumas vezes. Então, isso na nossa vida cotidiana acontece, né? E eu vejo que a minha geração, ela perdeu um pouco dessa esperança, dessa expectativa, desse anseio, né, irmãos, por ouvir Jesus chamar seu nome. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo com que os irmãos de Éfeso compreendam o esforço de Paulo, para que eles compreendam isso. Quem vos chamou foi Cristo Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Talvez muitos de nós teríamos orgulho de bater no peito e dizer: olha, eu fui chamado, ou eu estou classificado na primeira chamada, né, da USP, da Unicamp, ou de uma outra empresa, ou de um outro concurso qualquer. Quando, irmãos, o que Jesus nos promete através do Evangelho é um chamado para servi-lo, é um chamado para participar de maneira integral do seu reino. É lógico que o Senhor requer de nós um serviço, mas há também, aleluia, louvado seja Deus, as riquezas da sua glória, né? Como algo inerente àqueles que aceitam o chamado
algo que faz parte do cotidiano daqueles que ouviram o chamado e passaram a se dedicar ao chamado. Eu não estou falando, irmãos, de um chamado específico aqui, de missionário, de pastor, de levita. Não é exatamente isso. Eu estou falando de um chamado para a salvação, para a participação do reino de Deus. Esqueça essa hierarquia, esses outros atributos e essa outra divisão hierárquica e eclesiológica que vem a acontecer na nossa vida, se nós vamos ser cantor ou pastor, ou se eu vou ser um pregador, se eu vou ser um missionário. Isso tudo vai acontecer ao decorrer do nosso caminhar com Cristo, e as nossas aptidões vão aparecer, cada um vai ser colocado em um lugar onde possa trabalhar da melhor maneira possível para o Senhor. Mas não é isso que eu quero me deter, e não era isso que o apóstolo Paulo estava tentando inculcar nos irmãos de Éfeso. O que ele estava querendo demonstrarmos com muita ênfase é que, aleluia, louvado seja Deus, fomos todos vocacionados para a salvação, né? Olha que coisa grandiosa, aleluia, louvado seja Deus. Quantos preocupados em ser, irmãos, eleitos, chamados para um cargo público, para um emprego, e eu não estou aqui de forma alguma querendo ser insensível à necessidade dos meus irmãos, que talvez você diga, pastor, mas estou precisando tanto de um emprego. Não quero ser insensível a isso. O que eu estou querendo dizer é que Cristo nos chamou para algo maior. Será que nós, no século XX, no século XXI, conseguimos entender isso? Que o que Cristo nos chamou foi para algo maior, que todas essas coisas virão de uma forma ou de outra, elas vão acontecer no tempo oportuno para a nossa vida. Então Cristo chamou a mim e a você para a salvação. E a nossa alegria, ela emana dessa condição, de salvos em Cristo Jesus. Se a nossa alegria não emanar disso, se a nossa alegria não estiver baseada na salvação em Cristo Jesus, irmãos, o resto do evangelho não fará sentido para nós. Em algum momento você vai tropeçar, você vai desistir, você vai se cansar. Mas aqueles que entendem, e aqui, né, é o próximo tópico, a qual eu vou entrar daqui a pouco, aqueles que entendem, compreendem e passam a seguir isso, né, irmãos, é aqueles crentes que você vê ele de forma contínua, servindo a Cristo por toda a sua vida. Obviamente, horas as bênçãos vêm, horas as tribulações também vêm, mas ele as vence, porque ele está, aleluia, os seus olhos estão fixos na salvação que vem de Jesus. Amém? Então, o outro tópico, que é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Então veja que o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Vamos lá, 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, tudo supera, tudo está acima de tudo. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então veja, irmãos, ele está nos dando aqui uma elucidação sobre a grandeza do poder de Deus. E eu sei que você que me ouve já experimentou isso. Então não se deixe neste momento, talvez num momento de dificuldade, ou se ele porventura vier a acontecer, desacreditar do chamado que você tem para a salvação. Abandonar a sua história com Cristo, deixar de perseverar com Cristo, por causa dos incidentes que pode acontecer na nossa trajetória. Isso aconteceu na vida de muitos, né, ou de quase todos os apóstolos, né,
E, obviamente, se nós estudarmos os tempos bíblicos, nós vamos ver que nenhum deles passou por essa vida aqui sem enfrentar dificuldades. E, na verdade, a maioria deles nem encontrou glória neste tempo. E eles nem queriam, irmãos, nem queriam. Porque os seus olhos estavam visando um tempo futuro, um tempo onde a glória de Deus será revelada em nós de uma maneira incontestável. Então, irmãos, qual que é o grande engano da nossa geração e do nosso tempo? É achar que será aqui a nossa maior vitória. Ela não será aqui. Não será, definitivamente. Aqui nós teremos vitórias, teremos derrotas, enfrentaremos enfermidades, dificuldades financeiras, enfrentaremos pandemias. Mas e no porvir? Aí sim, essas riquezas do Senhor, elas aparecerão de maneira nítida na minha e na sua vida. Por isso, não se deixe levar pelo tempo presente. Não se deixe levar por circunstâncias. Creia no poder do Deus que você serve. Porque Ele, irmãos, é capaz de fazer coisas sobrenaturais ao momento que Ele desejar. Então, não se deixe levar pela dificuldade. Creia no Senhor. Fique firme, aguente, suporte, tolere, seja louvado seja o nome santo do Senhor neste momento forte, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Então, ó, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos conforme entre si. Primeira palavra, operação, que é traduzida energia. Depois, a palavra força, que vem de kratos. E também a palavra ikos, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus: a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus e a sua elevação acima de todo domínio. Veja o que o poder de Deus revelado em Cristo fez. Ressuscitou ele dentre os mortos, né? Ascendeu ele a assentar-se à direita de Deus e colocou o seu nome acima de todo nome. E o que Cristo faz? Ele transfere essa herança para mim e para você. É por isso que o engano da minha geração, da nossa geração, é achar que essa transferência será feita neste tempo. Eu não estou dizendo que Cristo não está olhando, não estou dizendo que Cristo não se compadece de mim, de você, não estou dizendo que Cristo não vai agir em nosso favor neste tempo. Eu estou dizendo que isso ficará mais notório no tempo vindouro. No tempo vindouro, isso ficará mais nítido do que em qualquer outra situação. Por isso é preciso perseverança. Né, irmãos? Então, uma outra coisa que eu quero destacar aqui é quando ele fala sobre a iluminação, né, irmãos? Uma coisa que é destacado no texto é sobre essa iluminação. Ele fala aqui, ó. Versículo 18, né? Efésios 1, 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui é um ponto interessante, irmãos. Por que tendo iluminado os vossos olhos? Irmãos, não pode um cego guiar outro cego. Não pode alguém que está na escuridão achar o caminho. Não pode alguém que está em plenas trevas poder compreender o que está acontecendo ao seu redor. É isso que tem acontecido, irmãos. Nós esquecemos de buscar a revelação, né? Ou seja, a iluminação dos nossos olhos. Ele diz assim, os olhos do vosso entendimento. Então não são os nossos olhos naturais, é os olhos do nosso entendimento. Uma coisa, irmãos, né, que a nossa geração não busca, é um dom chamado dom do discernimento. Ou seja, o que é discernir? É saber exatamente, ter a percepção espiritual de tudo que está acontecendo ao redor
Infelizmente, a nossa geração é uma geração muito levada à carnalidade. Ou seja, então, não tendo os olhos do entendimento iluminado, logo nós passamos a entender, a compreender e a tentar explicar as coisas que estão acontecendo de forma natural, de forma como se o divino não estivesse participando e como se não houvesse um mundo espiritual ao nosso derredor, quando nós sabemos que é bem de um contrário, há um mundo espiritual ao nosso redor do qual eu e você fazemos parte. Então é necessário que o nosso entendimento, ou seja, os olhos do nosso entendimento, a maneira com que nós enxergamos o que está acontecendo, seja iluminada. No escuro nós não enxergamos nada. No escuro nós só tomamos decisões equivocadas. No escuro nós não conseguimos, aleluia, sequer, não sabemos se estamos indo para frente ou estamos voltando para trás. É isso que acontece quando nós estamos em plena escuridão. Então, irmãos, uma coisa que nós temos que buscar é que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine os nossos olhos. Né? Os olhos do quê? Os olhos do nosso entendimento, para que a gente entenda essa vocação, para que a gente entenda esse chamado, para que a gente valorize esse chamado, para que as coisas, não apenas as coisas naturais tenham valor, para que a salvação tenha um valor maravilhoso para nós, para que os pecados que foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário façam sentido. Porque isso parece não fazer sentido para a minha geração. Né? Então fica essa palavra aos irmãos, que nós não venhamos descuidar dessa questão, mas que venhamos buscar olhos iluminados da parte de Deus. Quero encerrar aqui com os irmãos dizendo: Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Então, irmãos, Deus o exaltou. Deus o exaltou sobremaneiramente. E no tempo oportuno, quando Ele nos chamar para morar com Ele na glória, haverá essa exaltação da parte de Deus para mim e para a sua vida também. Então, se você está olhando para esse tempo de dificuldade, sabe o que eu costumo fazer, irmãos? Levantar um pouco os olhos e olhar um pouco mais adiante. Tirar os olhos deste tempo e olhar para o tempo vindouro. Aí, irmãos, nós vamos entender que tudo que está aqui é difícil, é suor, é lágrimas, sangue, dificuldades, muitas. Mas tudo isso é parte de algo que terá uma grande recompensa, cujo dinheiro não paga, cujos valores mundanos não alcançam, porque a recompensa que Cristo tem para nós é em um mundo espiritual. Amém? Para concluir, diz assim, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excesso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizaram a transformação e glorificação dos que creem. Então, irmãos, fomos salvos, libertos, transformados, vocacionados para sermos santos e chamados para morar com o Senhor na glória um dia. Então, que essa noite você possa agradecer e fazer como o apóstolo Paulo, de maneira contínua, adorar e glorificar ao Senhor. Adorar e glorificar ao Senhor por todas as coisas, independente de qualquer circunstância. Faça e seja uma adoração contínua para com o nosso Deus. Amém? Agradeço a todos, fiquem todos com Deus. Uma boa semana. Amém?